Vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vale lembrar que nós concluímos cabalmente o estudo do capítulo 1 de Efésios. Os irmãos podem recorrer ao nosso canal no YouTube, os irmãos encontrarão todas as mensagens ministradas baseadas no capítulo 1. E chegamos a ministrar ainda uma mensagem no capítulo 2 de Efésios. E nós então vamos retomar o capítulo 2 do início, embora já tenhamos uma mensagem ministrada, mas eu vou retomar pelo mesmo tema da última mensagem e vamos seguir como se estivéssemos começando hoje esse capítulo 2, ok? Vamos ler então aqui capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esses 3 versículos iniciais. Queridos, a mensagem que nós trazemos a partir do capítulo 2, que foi a mensagem última que nós ministramos, e agora eu retomando, vou usar o mesmo tema. O tema que nós vamos tratar a partir do capítulo 2 dessa mensagem é um salto do céu para a terra, da eternidade para o tempo. Esse é o tema da última mensagem, e esse tema eu vou usar agora também na mensagem de hoje. Isso porque é muito significativo. A transição do capítulo 1 de Efésios para o capítulo 2, essa transição é muito significativa. É importante nós percebermos como que Paulo, ele gera uma nova perspectiva a partir do capítulo 2. Bem, de todo modo, o tema geral dessa epístola que foi proposto é a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. Ou seja, falamos de Cristo cósmico no sentido do Cristo atemporal, do Cristo não histórico. Porque o Cristo de Deus, ele tem 2 aspectos a serem observados. O aspecto da sua eternidade, enquanto Verbo eterno, enquanto Cristo eterno, é o Filho eterno do Pai, e o seu aspecto quanto à sua manifestação no tempo, a sua manifestação na história. Chamamos Cristo cósmico ao Cristo fora do tempo, ao Cristo fora da história. Chamamos Cristo telúrico, uma expressão um pouco diferente, mas para se referir ao Cristo terreno, terreno no sentido positivo da palavra. Ou seja, esse Cristo manifestado na carne, esse Cristo que viveu sobre a terra por 30 anos, ou que seja, por 33 anos. Não é? Então a ênfase que nós vamos dar é ao Cristo cósmico, a esse Cristo eterno, mas como que ele está intimamente relacionado à obra de Deus em nós aqui na terra. Então há um jogo aqui de ideias. Vamos falar do Cristo cósmico, mas de como que esse Cristo cósmico atua desde sempre, e nos dias que esteve também na terra, e nos dias de hoje, como ele atua no plano de Deus, no propósito eterno de Deus. Por isso falamos a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. A economia de Deus é a obra de Deus. Quando falamos de Cristo cósmico, também é importante notar que essa expressão também se aplica ao Cristo coletivo. Ou seja, ao Cristo eterno, que é o Cristo individual, mas também ao Cristo coletivo, que é uma novidade na história neotestamentária. Talvez pode até soar estranho para alguns a ideia de Cristo cósmico e agora Cristo coletivo.
Ora, mas esse é um assunto amplamente abordado pelo apóstolo Paulo. O problema é que às vezes as pessoas falam algumas expressões e não se atentam para aquilo que elas estão dizendo. Imagine só você que o Novo Testamento apresenta uma grande verdade quando diz que o Cristo de Deus, depois da sua morte e ressurreição, e sobretudo em ressurreição, ele agora se torna o cabeça de um corpo que lhe é gerado. Então, Deus, por meio da obra de redenção de Cristo, o Espírito de Deus, por meio da ressurreição do Senhor, ele gera para o Cristo um corpo, a partir do qual se pode dizer que Cristo é o cabeça, e esse corpo de crentes, de pessoas que creem no Evangelho, se torna o seu corpo, e que agora juntos, coletivamente, o Cristo enquanto cabeça e os que creem no seu Evangelho enquanto o seu corpo, nós vamos encontrar a expressão neotestamentária novo homem. Ora, não seria estranho, né, alguém pensar que Cristo é o cabeça do corpo e ele é Cristo, e o corpo, sendo o corpo de Cristo, não é Cristo. Isso aí é quebrar a unidade deste novo homem, esse novo homem construído, renascido segundo Deus, como Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 2. Bem, de todo modo, o livro de Efésios trata exatamente do Cristo cósmico em todas as suas ações, assim como todo o resultado dessas ações trabalhadas no seu corpo, que é a igreja. Por isso que o livro de Efésios é um livro extremamente profundo no que diz respeito a Cristo e à igreja. Então é importante que nós atentemos para cada uma dessas ministrações, porque elas falam de nós, enquanto igreja, diretamente. Nós vamos entender a natureza da igreja, a função da igreja, vamos entender a obra que Deus realiza para construir esse corpo. Basta que você observe, olhando para o capítulo 1 de Efésios, que a partir do versículo 3, depois que o apóstolo Paulo fala das bênçãos eternas do Pai, por meio do Filho e do Espírito Santo, ele apresenta então 3 grupos de bênçãos, que é o grupo da eleição e predestinação da parte do Pai, a redenção, né, por meio do seu Filho, e o selar do Espírito, que é a parte do Espírito Santo, o selar do Espírito, e também, como diz aqui, o penhor do Espírito. Ele conclui lá no capítulo 1, versículo 22 e 23. Veja a dimensão cósmica desse Cristo em relação à sua igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés do Cristo ressurreto. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É dito que Cristo é aquele que enche todas as coisas, mas que agora, nessa economia divina, esse Cristo ganha um corpo, esse corpo é a igreja, e a igreja, enquanto o corpo de Cristo, se torna, por sua vez, a plenitude de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Se é possível que se diga, como Paulo fala aos Efésios, que Cristo é a plenitude de Deus, agora imagine falar que a igreja é a plenitude do Cristo. Eu sei que talvez nós ainda estejamos um pouco longe de nos tornarmos efetivamente essa plenitude do Cristo. Mas quando Paulo coloca, ele coloca em termos consumados. Embora nós entendamos que nós estamos no processo de nos tornarmos plenamente corpo de Cristo, de nos tornarmos plenamente noiva de Cristo, de nos tornarmos plenamente a plenitude de Cristo. Alguém pode questionar, ora, mas como assim tornar plenamente? Tocamos no ponto fundamental, no sentido de que a maioria dos cristãos, e sobretudo, mais especificamente, os segmentos teológicos que dirigem o pensamento das denominações de maneira geral, eles partem do pressuposto que desde que alguém aceite Jesus e deixe de beber e de fumar e de dançar e comece a pagar o dízimo e frequentar cultos e cantar no coral, essa pessoa já integra o corpo de Cristo, e no sentido teológico dessas correntes, tudo já está feito. Agora nada mais resta fazer a não ser se manter naquela posição e com aquele comportamento. O problema é que falar assim
é desconhecer a obra de salvação, é desconhecer o que é a redenção, do que somos redimidos, como somos redimidos. E a minha sugestão é que os irmãos que queiram entender melhor a redenção, volte às mensagens do capítulo 1, em que nós abordamos amplamente o conceito de redenção, demonstrando que a obra de salvação, ela, além de judicial, ela é sobretudo orgânica. A redenção redime de fato o homem. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai tratar com pormenores por que temos nós a necessidade de redenção. Agora, por que esse título? Um salto do céu para a terra, da eternidade para o tempo. Porque o falar de Paulo no capítulo 1 é um falar de uma perspectiva da eternidade. Ele fala da perspectiva de Deus. Se vocês olharem, você vai ver apenas aqui, vocês vão ver apenas o Deus Trino. Ele fala do Pai, então fala do Filho, então fala do Espírito Santo, naquilo que o Deus Trino propõe para o homem, propõe enquanto redenção. Então ele começa na eternidade passada e conclui já na eternidade futura, apresentando a igreja como o corpo pleno de Cristo, como a plenitude de Cristo. Quando ele entra para o capítulo 2, ele vai continuar trabalhando a ideia da necessidade de redenção. Mas agora é como que ele descesse do céu à terra, e da terra, começando por olhar o homem nas suas misérias, olhando o homem no teatro da sua existência, como que esse homem se corrompeu, ou quais são os verdadeiros problemas do homem na sua queda, e como que Deus então trabalha para mudar esse homem e torná-lo de fato o seu corpo, torná-lo de fato sua esposa, torná-lo de fato a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, do capítulo 1 para o 2, há um salto muito grande. Temos que mudar o nosso olhar, o nosso horizonte, para então compreender a verdade de Deus. Então, vamos entrar efetivamente no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a oração ela é construída: Ele vos deu vida, estando vós mortos. A ordem é do positivo para o negativo. A ordem é da vida para a morte. Sendo que na nossa experiência, nós observamos é da morte para a vida. É do negativo para o positivo. A nossa primeira experiência é de queda, ou de desvio, para então experimentarmos a salvação de Deus. De modo que quando ele diz, Ele vos deu vida estando, esse estando já aponta para o fato de que estar morto nos delitos e pecados precede o receber a vida. Então é importante nós notarmos como que Paulo, sempre quando ele anuncia o Evangelho, nas suas cartas, quando ele descreve a obra de salvação, anuncia a obra de salvação por meio de Cristo, ele sempre costuma enfatizar a condição do homem. Ele mostra o homem na condição de pecador, de perdido, de necessitado de salvação, até mesmo para que a palavra do Evangelho ela ganhe peso. Imagine você chegar para alguém falando assim: olha, você precisa, Jesus morreu para te salvar. A pergunta óbvia é: salvar de quê? Porque é possível que a pessoa não se sinta perdida. Talvez porque nós vivemos num meio evangélico, a nossa cultura praticamente é uma cultura cristã, está tão saturada essa questão de Jesus morreu para nos salvar, que é possível que as pessoas se sintam culpadas de alguma coisa, ou mesmo não tendo nada do que se culpar, elas entenderam ou entendem que estão perdidas porque não é crente, porque é um conceito já colocado, forjado. Entretanto, mesmo depois a pessoa se converte, carecendo ela de redenção, agora ela acha que não mais precisa de redenção. Então é uma inversão completa do sentido. Tudo isso por não entender o que é o homem e qual é a condição do homem no pecado. Então é preciso que nós olhemos com mais atenção para o capítulo 2 de Efésios. E Paulo então, ele faz como que uma descrição da condição do homem quando este homem recebeu a vida da parte de Deus. Então diz assim, olha:
estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais, nos pecados, andastes outrora. E aí ele passa a fazer a descrição. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição do homem. Temos que olhar, portanto, que o apóstolo Paulo aqui, como que ele tirasse um raio-x, né, do homem, do aspecto moral desse homem, tirasse um raio-x do coração do homem, da mente humana, da consciência humana. E aqui é preciso, portanto, nós reconstruirmos o cenário do homem no seu pecado, desde a sua queda original, para que nós possamos entender cada uma dessas nuances, desses aspectos que o apóstolo Paulo aponta. Então imagine você que Deus criou o homem reto. Está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Reto no sentido de que o seu coração não tinha nenhum desvio. Ainda que o homem, no seu estado de origem, no estado de natureza, ele ainda não tivesse a consciência do bem e do mal, mas evidentemente se pode falar que não havia no coração nenhum traço de desvio de nada, porque afinal ele ainda era instintivo. Entretanto, quando ele passa pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore do conhecimento já aponta para o momento, para a transição do homem do estado de inconsciência para a consciência, neste momento é o momento em que o homem ele decide agora no coração e decide na sua mente viver independentemente de Deus, viver para si mesmo, viver por si mesmo. Poderíamos dizer que chegando o homem ali no centro do jardim, ele tinha a opção de dar continuidade no eixo da sua existência, após receber o conhecimento do bem e do mal, por meio desse conhecimento, decidir viver por meio da vida e continuar a sua história numa linha reta, sempre avançando, como diz Oséias no Antigo Testamento, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, até que ele atingisse a sua plenitude. Entenda que o homem foi criado originalmente como uma semente, em estado de potencialidade. Agora, o homem, no estado de criação, ele tinha todo o potencial de vir a ser o que ele será, mas não era ainda em atualidade. Mas ele continua passando pela revolução cognitiva. Imagine ele agora, ao invés de tomar a árvore do conhecimento por seu alimento cotidiano, se ele assumisse a árvore da vida por seu alimento cotidiano. Como Jesus disse, né? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Quando Cristo diz eu vivo pelo Pai, ele quer dizer, o Pai é a fonte da minha vida. Isso é Jesus que está dizendo, eu vivo por Ele. Então imagine que o homem tomasse o mesmo caminho, ali no Éden, eu vou viver pelo Pai. Assim como o Pai vive, eu, ser humano, também viverei por meio dele. Ainda que ele comece ali do fruto da vida, entenda isso metaforicamente, ele continuaria numa linha reta, crescendo, 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 até um ponto limite que a Escritura chama de perfeição. Mas não significa que a partir desse ponto chamado perfeição, não significa que, não quer dizer que ali ele para de crescer e fica agora numa existência estática. Não, o homem nunca deixará de crescer. O homem nunca deixará de evoluir. Porque se a vida eterna consiste em conhecer a Deus, isso implica que nós teremos a vida eterna inteira conhecendo a Deus. Não somente ter vida eterna consiste no conhecimento que temos dele, mas também que a vida eterna consiste em conhecer mais e mais a Deus. Como Deus é infinito, toda a experiência de conhecimento de um ser finito em relação ao ser infinito é sempre uma busca infinita.
porque o ser infinito nunca poderá ser abarcado pelo finito. Do contrário, o infinito se tornaria finito. Dá para entender esse raciocínio, né? Bem, de todo modo, o homem, ele não assume, portanto, lá no começo, ele não tem a decisão de viver por meio da vida. Neste momento, quando ele escolhe viver por meio de si, por meio do seu conhecimento, por meio da sua força, por meio da sua capacidade, é como que ele fizesse uma quebra, né? Ele está indo numa linha reta, e ao invés de ele avançar em direção ao alvo para o qual ele foi criado, ele virasse à esquerda e começasse uma trajetória cada vez indo mais e mais para longe do alvo para o qual ele foi criado. Esse alvo, quero repetir, é o que Jesus chama de perfeição. Lembram lá de Mateus capítulo 5, versículos 45, 46, até o 48, quando Jesus ele fala assim: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, que deve-se amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Ele disse, isso foi escrito, isso foi dito lá no Antigo Testamento. Talvez se não tenha sido escrito com todas essas palavras, a ideia da aliança do Sinai era essa ideia de você estar sempre em luta contra os vários inimigos que havia em torno do povo de Israel. De todo modo, Jesus diz assim: entretanto eu vos digo. Aí ele vai agora dar um mandamento do Novo Testamento, que nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar os nossos inimigos, devemos orar pelos nossos inimigos, devemos abençoar os nossos inimigos. Então veja que ele diz que o homem, ele não pode aborrecer o seu inimigo, mas deve amá-lo. Amar o inimigo e amar também o amigo. Ele coloca o amor como sendo o ponto fundamental de todo tipo de relacionamento humano. Mas isso é um valor muito alto, e talvez esteja até muito longe de nós alcançarmos plenamente. Mas é por isso que Cristo diz que devemos nós amar como o nosso Pai Celestial ama. E ele dá o exemplo de que esse amor é um amor que não faz distinção alguma entre mal e bom. O que significa que sempre quando nós classificamos os homens nos nossos relacionamentos entre mal e bom, nós não estamos na base do amor. Não que você seja cego à maldade humana. Você está vendo que o ser humano é mau, o ser humano é perverso, mas você não leva em conta a maldade para que você possa servi-lo. Você não deixa de servir o outro por causa da sua maldade. Sabendo da maldade, você o ama, ainda assim. Você tem misericórdia dele e você se põe para servi-lo. E aí Jesus fala aquela frase que acredito que pouquíssimas pessoas entenderam. Ele diz: fazendo isso, vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celeste. Então a categoria de filho do Pai Celeste é o alvo para o qual nós fomos criados. O homem é criado filho de Deus para ser filho de Deus. Parece um paradoxo. Como é que ele é criado filho? Ele é criado filho potencialmente, porque ele recebe o Espírito de Deus enquanto essência no seu interior. Mas essa potência do Espírito no homem precisa chegar ao ponto de governar todas as suas faculdades. O homem precisa, portanto, de desenvolver as suas faculdades sob a luz e governo desse Cristo interior, desse Cristo imanente, desse Cristo Espírito dentro do homem. E então é um caminho, não é? Só que quando o homem, lá no começo da sua história, ao invés de ele já ingressar nesse crescimento, de conhecer esse Cristo, seguir esse Cristo, e permitir que esse Cristo governasse todas as suas faculdades, não. Ao invés de ele seguir na direção deste alvo, o filho que segue para ser filho, ele cria um caminho paralelo que o leva cada vez mais para longe do Pai no seu coração. É a história da parábola do filho pródigo que foi para uma terra distante. Bem, mas a ideia que Jesus lá em Mateus capítulo 5 diz é que quando então este homem ele alcança este amor que não faz distinção alguma de pessoa, né? Nem de negro, nem de branco, nem de homem,
nem de mulher, nem de mal, nem de bom, quando esse homem ele está totalmente governado por Deus que é amor, e esse amor agora dele emana e alcança a todos os homens indistintamente, Jesus disse: este alcançou a perfeição. Então entenda que duas coisas importantes neste momento entendermos. O primeiro é que, sendo o homem criado filho, potencialmente por teu espírito, precisava ele seguir até atingir a posição de filho maduro. Perfeito? Sendo filho, vira a essa posição. Se alguém tiver dúvida do que eu estou dizendo, leia Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, em que Paulo fala isso de maneira claríssima, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Se você desmembrar esse versículo, olha como fica fácil. Porque vós sois filhos, é uma assertiva, então somos filhos, o homem é filho. Enviou Deus o Espírito do seu Filho. Mas entenda, vamos colocar, antes de Deus enviar o Espírito do seu Filho, entenda, nós temos sois filhos. Por que Deus envia o Espírito do seu Filho? Porque somos filhos. Então vamos separar: sois filhos, Deus envia. Este que aqui está sendo filho, antes de receber o Espírito do seu Filho, este aqui, apenas filho, sem o Espírito do Filho de Deus, ele clama: Abba, Pai? Não clama. Mas ele é filho, e Deus é Pai. E por que, sendo filho e Deus Pai, ele não clama: meu Pai? Porque não tem posição, porque não tem o Espírito do Filho. Mas vamos entender, quando diz: porque sois filhos, entenda isso. Então, é filho. Deus envia o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, para esse filho clamar Abba, Pai, ele precisa do Espírito do Filho, de Deus. E por que motivo ele precisa do Espírito do Filho de Deus para clamar Abba, Pai, se ele é filho? É porque este é um filho na sua ignorância. Ele é um filho tomado de trevas. Ele é um filho como o filho pródigo. Disse: Pai, dá-me a parte da herança, que eu vou para uma terra distante. Essa é a condição. É alguém que, por causa de uma consciência tomada de engano, de treva, de ilusão, não reconhece a paternidade divina. Então é preciso que o Pai envie ao seu filho o Espírito do seu filho, para que dentro dele o leve a perceber que é filho e venha a clamar. Agora alguém pergunta: e por que Deus envia o Espírito do seu filho para o filho? Ora, porque quando diz o Espírito do seu filho, faz referência ao Filho de Deus, o Cristo de Deus, que em toda a sua existência temporal e histórica, foi o único homem que teve a plena consciência do Pai. E o único que podia dizer: eu e o Pai somos um. Uma unidade absoluta de todos os sentimentos, de todas as vontades. Por mais que um casal sejam unidos, por mais que eles se queiram, que eles se amem, nunca o casal poderá dizer de modo absoluto: nós somos um. Espírito, alma, corpo, coração, mente, vontades, emoções, tudo, nunca pode dizer. Jesus, o Cristo de Deus encarnado, ele dizia claramente: eu e o Pai somos um. Foi o único homem da história com plena consciência do Pai, com plena consciência, com pleno amor, com toda dedicação, que de fato era um com o Pai em todos os níveis. Então é esse Espírito desse Cristo, desse Filho, que dentro do Filho, dos filhos de Deus, vai romper com toda a treva e ignorância do seu entendimento. De modo que a partir do momento
que o Cristo de Deus começa a clamar dentro de mim, Abba, Pai, esse é o momento que começa em mim a conscientização de quem sou e de quem o Pai é. Essa relação de paternidade e filiação. Aí começa efetivamente no meu ser a experiência de conversão, a experiência de salvação. E essa experiência, ela vai crescendo. Essa voz interior que clama Abba Pai vai cada vez ficando mais alta dentro deste homem. Entenda alta no sentido de que vai ficando mais claro para você quem é Deus, quem é você, e isso nunca vai se esgotar. Embora vai passar por alguns trechos, ou embora vai nos levar para alguns marcos. Ou seja, quando nós chegarmos naquilo que Paulo diz, estatura de varão perfeito, teremos nós alcançado o primeiro alvo da nossa existência. Pastor, por que primeiro? Porque ali, em estágio de varão perfeito, não acaba a experiência de crescimento em Deus. O homem é um eterno viajor, para usar aqui as palavras de um grande teólogo e filósofo cristão. É um eterno viajor, porque ele, sendo finito, estará sempre em demanda do infinito. É muito lindo isso, né? Então, o primeiro estágio que nós chamamos de alvo do nosso chamamento é o que Jesus chama de perfeição, é o que Paulo fala de estatura de varão perfeito. O problema então é que, tendo o homem este alvo, ele então se desviou, ele criou um caminho paralelo, ele sai da linha reta, porque quando o homem está aqui avançando, no estágio de inconsciência, chega na árvore do conhecimento, estágio de consciência, ele está em linha reta. Ele deve o quê? Continuar tomando da árvore da vida, dependência, e ir crescendo, avançando, até evoluir a estatura de varão perfeito. Mas ao invés disso, a história é interrompida, a história do crescimento, da evolução deste homem, e ele faz então, ele constrói um caminho, uma estrada, que enquanto ele estiver caminhando nessa estrada, ele está privado de cumprir com o seu objetivo. Ele não alcança aquilo para o qual ele foi criado. De modo que agora o retorno deste filho para seguir em frente chama-se redenção. E como dizem em outras mensagens, não importa se você que está me ouvindo é evangélico, cristão, católico, espírita, budista, o evangelho não é para crente. Crente foi apenas um acidente de percurso. Crente foi uma invenção no meio da história. O evangelho, ele é eterno. Ele é de todos os homens. A partir do momento que surgiu uma religião chamada cristianismo, que se apropriou do evangelho, rotulou o evangelho e deturpou o evangelho, aí as pessoas pensam agora que evangelho é coisa de crente. Mas não, necessidade de redenção é algo de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares. De modo que cada um percebe a seu modo essa necessidade. De modo que cada religião, a despeito de cada um ter a sua fragilidade de olhar, de conceituar, eles entendem que o homem precisa de mudança. Essa mudança uns chama de salvação, redenção, iluminação, aí vai cada um criando os nomes. Então nós temos que parar de brigar pelos nomes, pelos rótulos, e olhar para o evangelho. O que é olhar para o evangelho? Olhar para o Pai, que é Deus, olhar para o homem, filho, criado por Deus, e perceber que esse homem precisa perseguir esse caminho para alcançar aquilo para o qual fora criado. Esse precisa de redenção, porque ele criou uma estrada paralela. Quando Paulo diz, ele vos deu vida, significa que o homem estava o quê? Morto. Esse é o primeiro ponto da trajetória, da história do homem, quando ele se desvia da linha reta do seu crescimento em Deus.
Querido, só para os irmãos em casa acompanharem, a irmã Silvia está perguntando se, a partir do momento que começa o primeiro start, quando dá o start, é aquele momento em que o filho pródigo diz, caindo em si, aí começa um processo de iluminação, é um caminho de volta. Eu vou usar aqui uma linguagem, para vocês entenderem. Talvez eu não diria, prestem atenção, eu não diria que o homem, porque eu criei aqui um ângulo reto, né? Uma linha reta, o homem no estado de inconsciência, até o estado de consciência, a árvore do conhecimento, ali ele deveria seguir em linha reta. Mas ali ele cria um caminho paralelo, uma linha vai cruzar do lado oposto, paralelamente a essa. Agora, quando dá aquele start, ele volta assim para seguir, ou estando aqui, ele faz a curva aqui em direção, porque fazer a curva aqui mesmo já em direção ao alvo, mas a partir do start, caindo em si, começa, portanto, a experiência de salvação, experiência de redenção, exatamente isso. Tá bom? Mas Paulo diz, estando vós mortos, ele fala acerca do homem morto. Mas temos que entender qual o sentido bíblico para a morte. Porque para muitos morte é o fim, é o aniquilamento, né? Simplesmente. Mas entenda que quando a Bíblia fala de morte, ela fala basicamente de 3 tipos de morte. Morte física, ou que seja, morte espiritual, morte física e morte eterna. Para você entender o que é morte eterna e morte espiritual, olhe para a morte física, que é a nossa experiência de todos os dias. Todo mundo já viu alguém que esteve vivo e morreu, fisicamente falando. Então, o que é, de fato, a morte física? Ora, é a separação da matéria do espírito. Quando a alma sai do corpo, acontece a morte. Estou falando em termos não científicos, mas em termos bíblicos. A morte sai, quando o espírito sai do homem, o que acontece? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o espírito e a terra, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Isso aí é Eclesiastes narrando o momento da morte do indivíduo. Então, morte deve ser entendido literalmente como separação. Porque morte não é algo, não existe algo, não existe um elemento, não existe uma substância chamada morte. Nós temos que entender essas questões, são meio filosóficas, mas quando a igreja perdeu de vista a linha filosófica, ela se perdeu na teologia. Na verdade, a teologia foi que ocupou o lugar da filosofia. A filosofia, enquanto o pensar as coisas divinas, o pensar e procurar compreender como as coisas divinas acontecem. Tiraram esse pensamento e colocaram estruturas teológicas. Nós temos que tirar essa teologia de lado e começar a pensar. Quando eu digo água, água existe, é um elemento, tem uma substância. Água, ela existe enquanto um elemento da natureza. Quando você diz madeira, madeira existe no plano das existências, é substancial. Quando você diz aves, homem, ferro, qualquer coisa que você possa imaginar que possa existir neste plano. Até quando você fala anjos, por mais que você nunca tenha visto, e nem ele se relaciona conosco, mas se você tem a fé nas Escrituras, se você acredita nos seus ensinamentos, você vai concordar que existem anjos no plano das criaturas, das existências, ainda que você não tenha visto, mas existem e há substância, portanto, ainda que seja de uma outra natureza, mas há substância. Perfeito? Agora, quando você fala morte, morte não existe como existência, como substância. Eu sei que muita gente discorda de mim, mas eu não me preocupo, porque isso é questão de tempo. Até porque pensaram a questão de tempo. Ninguém começa a pensar do dia para a noite. Alguma coisa tem que começar a te incomodar para você começar a refletir, começar a se mexer. De todo modo, se alguém pensa que morte existe, você tem que imaginar assim, olha, Deus criou seres humanos,
Deus criou vegetais, Deus criou animais, Deus criou querubins, Deus criou estrelas, Deus criou a morte. A morte seria uma criatura, uma criação. Por isso que muita gente até personifica a morte. É até interessante que a personificação da morte, ela pode até ser concebida enquanto ideia, mas não enquanto ser. Mas tem gente que pensa que a morte é um ser que tem uma capa preta, com um capuz preto e com uma foice nas costas. Tem gente que acredita nisso. Mas a morte é o resultado. A morte é o nada que surge entre a separação de duas coisas. Morte é resultado. Separa-se o homem, o corpo da alma, essa separação chama-se morte, biblicamente falando. Agora, como aplicar isso? Imagina, a morte eterna, até chegarmos à morte de que Paulo fala em Efésios capítulo 2. Ora, a morte eterna será quando a separação da criatura, da existência, em relação à vida que é Deus, for definitiva. Ou seja, assim como Deus trouxe à existência o indivíduo, a criação, essa criatura será jogada no nada do esquecimento. Ela vai simplesmente deixar de ser enquanto existência. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que se perderem finalmente serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Fogo enquanto símbolo do aniquilamento. Porque o fogo na Escritura ou representa aniquilamento ou representa purificação. Onde o fogo toca, ele destrói e purifica. O que não é purificado é destruído. O coração que resistir qualquer purificação será destruído pelo fogo, que a Bíblia chama de morte eterna. Agora, como aplicar isso? Ou melhor, então, entendendo a segunda morte, que é a morte eterna, novamente o conceito ele se sustenta, porque é a separação da criatura da vida, que é o próprio Deus. Separação. Morte é sempre o quê? Separação. Aí chegamos aqui em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos. Estava o homem morto fisicamente? Não há sentido. Estava esse homem morto eternamente? Não faz sentido. Daí nós somos levados a perceber que essa morte de que diz Paulo aos Efésios deve se referir a um terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual. Que morte espiritual é essa? Como ela acontece? Se morte é separação, devemos entender que o homem criado originalmente, quando ele deveria, na sua consciência, usando a sua inteligência, quando ele tinha que depender completamente de Deus, tomar da árvore da vida como seu alimento cotidiano, agora saindo do símbolo para a realidade, quando ele deveria assumir para si no coração e declarar como declarou Jesus: assim como o Pai que vive me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Quando o homem teria que dizer eu vivo pelo Pai, ele simplesmente no seu coração e na sua consciência, ele começa a criar aquele caminho paralelo. Paralelo não, aquele caminho contrário ao caminho que ele devia seguir. Então, essa separação, essa morte espiritual, não é uma separação física, não é uma separação geográfica, é uma separação do coração. A última mensagem que eu ministrei, baseado nesse texto, que foi antes de nós suspendermos as nossas reuniões em razão da pandemia ou da quarentena, eu dava aqui alguns exemplos. Eu citei o exemplo de Nirode, ou melhor, de Caim, quando diz em capítulo 4 de Gênesis, que Caim, saiu Caim da presença de Deus, e foi habitar uma terra distante chamada Nod. Retirou-se Caim da presença de Deus, e foi para uma terra distante. Aí eu perguntava na mensagem, é possível que alguém saia, se retire da presença de Deus? Em que sentido pode ser isso? Eu pergunto, saindo Caim de onde ele estava e indo para Nod, Deus não estava em Nod também? Ora, já dizia o salmista Davi, para onde eu fugirei do teu espírito? Ainda que eu desça ao mais profundo do inferno, lá tu estás.
Na mais alta montanha, lá tu estás. Não tem como fugir, porque Deus nos cerca por detrás e por diante. Ele é o infinito, Ele é o absoluto. Tudo que existe, existe nele. Então, quando diz retirou-se Caim da presença de Deus, quando diz estando vós mortos e, portanto, separados da vida, separados de Deus, só pode significar uma separação que acontece dentro do coração. Aí, para dar um exemplo muito prático, quero evocar aqui também o mesmo exemplo que eu dei da última mensagem. Vale a pena nós relembrarmos isso. Quando eu falei assim, imagine você um casal dentro de uma casa. Um casal que, num dado momento da sua experiência, tem uma complicação, tem uma crise conjugal muito forte. E por qualquer motivo que ninguém sabe ao certo, esse casal continua a morar dentro da mesma casa, convivendo ali diariamente, porém se aborrecendo no coração. Eu pergunto, eles não estão separados no coração? Corações totalmente separados, embora estejam juntos no mesmo ambiente. Então, é mais ou menos para vocês entenderem o que significa a separação do homem em relação a Deus. Quando o homem se separa de Deus, é quando ele passa a aborrecer a Deus. É quando o homem passa a desprezar a Deus. É quando o homem passa a viver independentemente sem Deus. Por que aborrecer, desprezar e a viver sem Ele? Porque é possível que alguém não aborreça a Deus, no sentido de desenvolver um sentimento de ojeriza contra Deus, mas ele pode ignorar Deus. Ele pode simplesmente ignorar e pode passar a viver por si mesmo e para si mesmo. Então, Paulo diz, quando vocês estavam separados de Deus, totalmente separados no coração e na consciência, Deus foi lá e deu a vocês o quê? Vida. O que significa isso? O homem não tinha nenhuma condição em si mesmo, porque o coração dele não estava voltado para Deus. O coração do homem não desejava por Deus, mas Deus vai a esse homem e faz renascer. O que significa que Deus começa a gerar no coração desse indivíduo o desejo por Deus, o coração que começa a se inclinar de volta para Deus. Esse coração renasce nesse sentido. Talvez eu poderia trazer aquele texto lá de Lucas 15. Lembra que o pai do filho pródigo disse, este meu filho estava morto e reviveu? No âmbito da parábola, aquele filho havia morrido? No âmbito da parábola, no sentido prático da história, conforme ela é narrada. Ele estava vivo na casa do pai, vivo decidiu sair da casa do pai, vivo foi para uma terra distante, vivo ficou pobre, vivo chegou à miséria, vivo retornou. Mas o que é dito? Ele estava morto. Quando foi que esse filho morreu? Quando no seu coração ele se separou do pai, que foi todo aquele processo. E quando é que esse filho renasce? A partir do momento que o seu coração começa a se inclinar novamente para o pai. E esse retorno, portanto, significa um coração agora restaurado, uma nova percepção, um novo sentimento, um novo olhar, um novo afeto, tudo novo em relação ao pai. Isso é, ele vos deu vida. Agora, temos que tomar um cuidado muito grande, porque, infelizmente, com o advento da teologia, a teologia é uma criação judaica, e posteriormente essa criação chegou ao seio da igreja romana, que foi dando continuidade na igreja reformada e igreja protestante, igreja evangélica. Mas, desde que se instaurou o problema teológico, quando eu falo do problema teológico, a teologia é aquilo que classifica e explica tudo enquanto conceito diante do homem. Desde que isso aconteceu, que o homem, ele esquece, ele não entende, ele tem uma profunda dificuldade de entender que quando nós falamos que este homem,
quando tem um coração voltado ao Pai, ele começa esse processo de volta, muitos entendem assim: não, aceitei Jesus, estou salvo. Esse é um grande sofisma. Não é uma grande verdade, nem vou dizer uma grande mentira, mas é um grande sofisma. Por que um grande sofisma? Porque existe algo de verdade aqui. O que tem algo de verdade? Olha, eu estou salvo porque Cristo morreu por mim e eu tenho o fundamento da obra de redenção de Cristo enquanto elemento garantidor que aquele que começou vai terminar. Meus pecados estão perdoados. Agora, é verdade que existe uma necessidade orgânica de salvação que é desconhecida pela maioria das pessoas. De modo então que esse vos deu vida, Paulo fala no âmbito da obra divina. Mas na nossa experiência, isso acontece paulatinamente. Nós crescemos em vida. Nós somos tomados e ganhos. Esse novo nascimento, porque ele vos deu vida, é o mesmo que novo nascimento. É o mesmo que regeneração. Isso acontece num longo processo. E eu não precisaria gastar aqui tempo explicando filosoficamente, explicando tecnicamente, explicando teologicamente isso para quem discorda, porque é fácil você mostrar para quem discorda de que essa pessoa que discorda está totalmente errada e de que esse conceito nosso é correto. Qual é a maneira mais simples de você demonstrar que esse novo nascimento ele requer desenvolvimento e ele tem que se aperfeiçoar em nós e nós temos que experimentá-lo completamente? Qual que é a maneira de você mostrar para qualquer cidadão de que isso é verdadeiro? É só perguntar para ele se ele ainda peca. Só perguntar se ele tem ainda algum tipo de sentimento negativo proveniente do pecado. Simples assim. É só perguntar para ele se ele ama todos os homens indistintamente, se ele não tem apego a bem material nenhum, porque ele entende que Deus é a essência suprema em todos os seres humanos e, portanto, nada que é material tem valor, senão Deus e o meu próximo. Se ele fala: não cheguei a esse ponto, fala, então, esse seu egoísmo é o pecado em você. Você não pode dizer: eu nasci de novo plenamente. Não é verdade. Como é que você nasceu de novo? Você é outra criatura plenamente e está pecando do mesmo jeito? Você está brincando com minha cara? Você está brincando de quê? É brincadeira. Os crentes dizem assim: eu nasci de novo. Eles acreditam que nasceram plenamente. Estão todo dia atolados até o pescoço nos seus pecados. Estranho. Tem até um grupo, é um grupo muito pequeno, não tem exatamente um nome não, mas é um segmento teológico que, para justificar o novo nascimento, sabe o que eles afirmam? Que desde que você nasceu de novo, você não peca mais. Pronto. Você não peca mais. Não tem mais pecado. Acabou. Aí você está atolado do pecado e dizendo: não tem mais pecado. Eles resolveram o problema do novo nascimento. Ao invés de entenderem: não, gente, novo nascimento, puxa, é processo. Tudo na vida é processo. Para nós chegarmos à condição em que nós chegamos, enquanto humanidade, processo. Enquanto indivíduo, processo. Agora você aceita Jesus, foi batizado dentro de uma bacia. E aí agora você acha que está tudo certo com você? Entenda, graças a Deus, porque você começou esse caminho. Pastor, mas aqui diz: ele vos deu vida. Sim, ele me deu vida, ele destruiu o pecado. A mesma Bíblia que diz que ele me deu vida, é a mesma Bíblia que diz que Deus condenou em si próprio o pecado. Deus condenou o pecado? O que ele faz aí? Por isso que os ateus criticam a Bíblia, né? Às vezes falam uma coisa, mas não acontece, não é verdade? Você nasceu de novo, mas é velha criatura. Deus destruiu o pecado, mas o pecado está arruinando com o mundo. Como é que alguém acredita numa doutrina dessa, gente? Tem que ser nós antes para acreditar. Nós hoje não acreditamos mais.
Nós hoje não acreditamos mais. Não é? Tem que ser alguém muito ruim da cabeça, que a pessoa, ela acredita numa doutrina sem pensar a doutrina. Depois de hoje vai ter pastores, pelo menos uns 5 ou 6 eu conheço, que vão criticar essa mensagem, que vão ficar vermelho, criticando a mensagem. Mas eles sabem, ou eles, esses pastores todos, que eles são profundamente governados pelo velho homem. Eles sabem. Eu não preciso convencer ninguém. Basta que cada um olhe para si, para saber. Pastor, mas que mensagem ruim. Não, essa mensagem nos ajuda a perceber que, embora já fomos ganhos, precisamos continuar. É um processo contínuo de desenvolvimento da salvação. Alcançar a Cristo, que é o estágio de varão perfeito. Poxa, o próprio apóstolo Paulo, que foi um grande homem, né? O que ele declara acerca de si mesmo? Ele fala, não que eu o tenha alcançado. Não alcançou? Não, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu também fui conquistado. Cristo conquistou Paulo para conquistar. E essa conquista é o próprio Cristo. Mas não é pegar Cristo como um objeto. Peguei Cristo, alcancei. Não, é ser transformado à sua imagem. Alguém questiona, mas como alguém pode ser transformado à imagem de Cristo? Como pode? Não, aí nós temos que entender o que eu disse agora há pouco. Ser transformado à imagem de Cristo tem um limite estabelecido, que é um alvo estabelecido, que é alcançar a perfeição, que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 48. Perfeição não é a perfeição perfeitíssima do eterno, porque a perfeição perfeitíssima do eterno é inatingível por qualquer criatura, porque ele é eterno. Então, estabelece-se um ponto de crescimento, e a esse nível de crescimento se chama perfeição. E aí para tudo, agora é estático? Não, vai continuar, tem outros alvos. Na verdade, nunca haverá um fim na nossa trajetória. Nunca. Uma vez que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então diz, quando Paulo diz, Ele vos deu vida, Paulo está dizendo, de modo absoluto, no plano da obra de Deus. Ele está falando qual é o resultado da obra de Deus, mas no plano da nossa experiência, ele diz que nós precisamos provar e experimentar e perseguir essa dádiva a cada dia. Alguém pode falar, pastor, não dá para concordar com você não. Talvez é porque você já tenha feito as doutrinas, tudo em bloco, né? Mas é para você pensar assim, olha, imagine você, capítulo 3 de Colossenses, abra sua Bíblia, deixa eu demonstrar para vocês, capítulo 3, olha que eu vou demonstrar para os irmãos pela escritura, que Paulo trabalha com esse jogo, entre aquilo que está feito, aquilo que é pleno, é uma verdade absoluta, Ele vos deu vida, pronto. Então já tenho vida plena? Na minha experiência, não. Mas não diz que Ele me deu vida? Sim, Ele deu vida. Mas eu preciso desenvolver e experimentar a cada dia, mais e mais, em mim, essa vida. Aí eu vou demonstrar em Colossenses capítulo 3, essa verdade. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, 20 de Colossenses. Se morrestes com Cristo, está na sua Bíblia aí? Quando ele diz se morrestes com Cristo, Paulo trabalha no âmbito da hipótese, com a possibilidade que você responda, sim, morri com Cristo. Perfeito? Se morrestes com Cristo, por que você fica nesse jogo de rudimentos aí? Então, morremos com Cristo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós fomos ressuscitados, sim ou não? Nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Isso é um fato ou não é um fato? Para Paulo. Leia depois Romanos capítulo 6,
O vosso velho homem foi destruído por Cristo na cruz. É um fato. Agora eu pergunto, olhe para mim. Vamos pensar um pouco. Nós vamos aprender a ler um texto e questionar o texto. Questionar o texto não é duvidar do que ele diz, mas é questionar o seu entendimento sobre ele, para que ele se torne mais claro para você a partir dos seus questionamentos. Perfeito? Se alguém morreu com Cristo, presta atenção, e ressuscitou com Cristo, nesse sentido absoluto, é preciso que alguém diga para essa pessoa que morreu e ressuscitou: por que você está andando segundo preceitos e doutrinas de homens? A pessoa já morreu e ressuscitou plenamente. É preciso que pergunta para essa pessoa? Essa pessoa tem uma pessoa dessa qualidade corre o erro de andar segundo doutrinas de homens? Como está aqui no capítulo 2, versículo 20. Se você morreu com Cristo, por que está fazendo isso? Não faça isso não. Você morreu com Cristo. Pare de fazer isso, porque isso não é coisa de quem morreu com Cristo. Mas tendo você morrido, você está vivendo como se não tivesse morrido. É relativo ou não é, na experiência, eu morrer com Cristo? Está provado pelo texto ou não está provado? Aí ele diz: porque se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Ué, quer dizer que alguém que nasceu de novo plenamente pode não buscar as coisas do alto? Pode, está aqui. Olha como é relativo. Eu ressuscitei com Cristo, é um fato. Mas eventualmente eu estou vivendo como se não tivesse ressuscitado. Isso porque para mim, na minha experiência, os fatos eternos consumados por Cristo, para mim são relativos. Porque passa pela minha experiência humana. E a prova cabal é, tendo a pessoa morrido com Cristo, 2:20 de Colossenses, tendo a pessoa ressuscitado com Cristo, capítulo 3, olha qual é a ordem que Paulo dá a essa pessoa no versículo 5. Fazei, pois. Esse fazei, pois, é, uma vez que você morreu e ressuscitou, portanto, por esse motivo, faça, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, alguém que nasceu de novo, porque novo nascimento não implica morrer e ser gerado novamente, uma nova criatura, essa pessoa não morreu com Cristo e não ressuscitou com Cristo. E por que ela tem que agora fazer morrer a natureza terrena dela? Não está claro aqui para os irmãos? Então, entenda, não há nenhuma contradição na Escritura. Há os planos de entendimento, como Paulo coloca. Ele anuncia os fatos da eterna redenção como fatos eternos. Porque brota da obra eterna do Cordeiro que foi morto desde, ou que seja, antes da fundação do mundo. Para Deus tudo é, para Deus nada será. Porque Deus não tem essa relação espaço-tempo que nós temos. Deus não está em 2020. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, ele fala: eu vi. Ou seja, todas aquelas profecias do Apocalipse, para João era algo que já havia acontecido. Para Deus é tudo consumado. Deus não tem que esperar o tempo para que alguma coisa aconteça. Isso é porque a Bíblia usa linguagem desse nível para nós entendermos, porque nós estamos presos no tempo e no espaço. Para Deus, não. Então, Paulo, ciente disso, ele anuncia as verdades eternas, consumadas eternamente no Cristo eterno de Deus. Acabou. Só que quando ele traz essa verdade para o homem, aí agora, essa verdade eterna, ela se relativiza quanto à minha experiência. Então é dito que eu nasci de novo, porque Deus não precisa aguardar que eu alcance a plenitude do novo nascimento. Tanto é que é dito em Romanos capítulo 8, versículo 30, que nós já estamos glorificados, inclusive. Que Ele já nos glorificou. Está aí a prova. Mas nós estamos aqui ainda cheio de Covid. Né? Glorificação está, mas não está. Né? Vocês entendem essa questão? Então, quando Paulo fala, Ele vos deu vida, Paulo está partindo exatamente desse pressuposto eterno. Mas entenda você que a nossa experiência,
ela tem que ser desenvolvida para que esta vida que é nossa, porque Ele nos deu, seja agora a nossa experiência. Por isso que é dito, quando estávamos nós em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Ou seja, a vida é sua. Não há limite, não há nada. Tudo depende só de você se apropriar disso. Há um texto de Paulo, salvo engano, em Timóteo, não me recordo exatamente agora o lugar, mas Paulo diz assim a Timóteo: tome posse da vida eterna. Ou seja, a vida é um dom, é nosso. Deus já se deu a nós como vida. Ele já se deu plenamente. Agora, nós temos que nos apropriar disso. Então, quando estávamos nós mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida. É o momento em que essa vida em nós começa a nos iluminar. E Paulo, então, nos versículos 2 e 3, ele faz uma descrição dessa condição de estar morto. É como que ele fizesse uma autópsia, ou é autópsia? Qual é a diferença? Autópsia é do morto. E do vivo? Biópsia. E autópsia? Nunca ouviu falar, nem eu. Bem, de todo modo, essa palavra... enfim, é como se Paulo fizesse ali um exame minucioso da condição daquele que está morto. Ele vai demonstrar como que essa morte, essa separação, ela atua em todas as faculdades deste homem. Na semana que vem, nós vamos demonstrar essa condição. Nós vamos revelar aos irmãos, a partir dos versículos 2 em diante, 2 e 3, como Paulo descreve essa morte agindo no coração humano. Tá bom?